Bom dia, povo de Deus! Tudo bem, minha gente? Então, minha gente, terça-feira, terçou. Infelizmente, gente, sábado não deu para eu fazer o evangelho, não. Ontem também não, mas terça vai dar, né? E é assim que é, vamos que vamos, sem nunca desistir, né, minha gente? Então, dia 12, cor verde, 19ª semana do tempo comum. Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança, e nunca esqueçais a vida dos vossos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai vossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. Os profetas e os líderes do Senhor colaboram com ele, enquanto têm condições, até serem substituídos. A cada um Deus promete assistência. O Senhor estará contigo, e não te deixará nem te abandonará. O importante é servir e cuidar, como um pastor, e não alimentar pretensões como uma criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso bom Jesus, Senhor, Espírito Santo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, manda teu Espírito Santo para que esta leitura seja abençoada pelo Senhor, e para que a tua palavra seja de fato guardada em nossa mente e os nossos corações. Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Adoro-vos, meu Deus, amo-vos de todo o meu coração. Agradeço-vos, porque me criastes, me fizestes cristão, me conservastes a vida e a saúde. Ofereço-vos o meu dia e a minha noite também. Que todas as minhas ações correspondam à vossa vontade, e que eu faça tudo para a vossa glória e para a paz dos homens. Livrai-me do pecado, do perigo e de todo o mal. Que a vossa graça, bênção, luz e presença permaneçam sempre comigo e com todos aqueles que eu amo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos os santos e anjos do Senhor possam nos abençoar. Arcanjo Miguel, muito obrigado pela tua proteção. Virgem Santa de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Então você vai pegar a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 31, do 1 ao 8. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés dirigiu-se a todo Israel com as seguintes palavras: Tenho hoje 120 anos e já não posso deslocar-me. Além do mais, o Senhor me disse: Não atravessarás este rio Jordão. É o Senhor teu Deus que irá à tua frente. Ele mesmo, à tua vista, destruirá todas essas nações, para que ocupes suas terras. Josué passará adiante de ti, como disse o Senhor. E o Senhor fará com esses povos o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com suas terras que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor os entregar a vós, farei com eles exatamente o que vos ordenei. Sede fortes e valentes. Não vos intimideis, nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo o teu guia, e não te deixará nem te abandonará. Depois Moisés chamou Josué, e diante de todo Israel lhe disse: Sê forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E és tu que lhe darás a posse dela. O Senhor, que é teu guia, marchará à tua frente. Estará contigo e não te deixará, nem te abandonará. Por isso, não temas nem te acovardes. Já fica esperto, gente, para depois você pegar Mateus, capítulo 18, tá? Agora vamos lá para a explicação na Bíblia. Minha gente, agora lá na explicação na Bíblia, tem do 1 ao 6 direto, tá? Dos versículos do 1 ao 6, que diz o seguinte: a narrativa da morte iminente de Moisés e a sucessão de Josué na liderança
faz lembrar uma parte anterior de Deuteronômio. Lá no capítulo 3, do 21 ao 28, ela também antecipa a chamada e o comissionamento formais de Josué após a morte de Moisés. Líderes humanos são apenas representantes de Deus e, portanto, só devem ser seguidos se forem obedientes a Ele. Então não esqueça, meu amigo, meu irmão, meus irmãos, você precisa seguir sim a Deus e tudo se o seu sacerdote também segue, né? Diz aqui, né? Devem ser seguidos se forem obedientes a Deus. Sejamos submissos também, mas aquele que também é submisso a Deus. Muitos confundem submissão também feminina, mas hoje não é o tema. Mas a submissão feminina é a mesma premissa. Se o esposo, né, segue Deus, se ele obedece às leis. Então, minha gente, vamos continuar aqui que eu vou explicar um pouco melhor esta passagem, tá? Porque temos pouca explicação bíblica. Então, Moisés, ele já estava com 120 anos, como vimos, né? Informa o povo de Israel que não poderá mais se locomover, né? Nem liderar Israel. E é a terra prometida, pois o Senhor o impediu de atravessar o Jordão. Ele, então, exorta o povo a ser forte e corajoso, pois o Senhor irá à frente deles e não os abandonará. Moisés também designa Josué como seu sucessor, encorajando-o a liderar o povo com ousadia e confiança no Senhor. Depois, podemos ver, né, no contexto, Moisés, né, no final da sua vida, reuniu o povo para transmitir as últimas instruções antes de morrer. Ele relembra que o Senhor fez por eles e o que fará no futuro. Então, a despedida de Moisés, né, você pode ver que Moisés declara que não pode mais liderar em rumo à terra prometida devido à decisão divina. Então, ele enfatiza que o Senhor é quem irá à frente, né, deles, do povo de Israel. O encorajamento a Josué, Moisés chama Josué e o exorta a ser forte e corajoso, pois ele liderará o povo na conquista, né, da terra prometida. E ele reforça essa promessa que o Senhor estará à frente com Josué e o povo nunca jamais será abandonado. Depois, chamado à confiança. O trecho enfatiza a importância da confiança no Senhor em meio às dificuldades, né? Em meio às dificuldades da conquista. A presença de Deus é a garantia de vitória e o sucesso para o povo. Interpretação agora principal, tá, minha gente, que você pode levar aqui, principalmente você que é católico, tá? É um exemplo da fidelidade de Deus, né? E da importância da obediência à sua vontade, né? Moisés, como líder escolhido por Deus, prepara o seu povo, né, para a sucessão, uma nova liderança, né? E também para a confiança em Deus, que ele seja o guia do povo. E o trecho também destaca a necessidade de coragem, perseverança, né, diante dos desafios, lembrando que Deus nunca abandona os seus filhos amados, nem aquele que confia nele. Vamos para para o Evangelho. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Que sou humilde e manso de coração, né? Podem ser os dois também, tá, minha gente? Aqui na liturgia está assim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Você vai pegar a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam.
Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Agora vamos para a explicação na Bíblia. Eu vou ler, tá, minha gente? Sem pausar, vai ter do 1 ao 5, depois o versículo 10, depois o 12 e do 12 ao 14, tá? Mas o que tiver para ler, nós vamos ler para nós aprendermos, né, gente? Mais, né? Sempre é bom aprender mais e mais. Então, lá no versículo do 1 ao 5, no capítulo 18, diz o seguinte: geralmente se diz que estes versículos promovem a inocência ou a simplicidade infantil. Mas a declaração de Jesus, na verdade, faz com que os discípulos adotarem, né, a humildade infantil. O desejo de ser o maior no reino revelava um orgulho que era inconsistente com o genuíno discipulado. A humildade é o caminho para a verdadeira grandeza. Jesus frisou o tratamento bondoso e gracioso às criancinhas, ao ensinar que todo aquele que recebe uma criança em seu nome será recompensado, como se tivesse recebido o próprio Messias. Depois, lá do versículo dos 6 ao 7, Jesus mudou o tópico de crianças literais para pequeninos, espirituais, que creem em mim, significando seus discípulos. A pedra de moinho era uma pedra arredondada e grande, girada por um jumento, e não a pedra bem menor, usada para pulverizar grão manualmente. O afogamento era um modo particularmente horrível de morrer na mentalidade dos judeus do primeiro século, pois Israel não era uma nação dada à navegação. Lá do versículo 8 ao 9, aqueles que fazem os discípulos de Jesus pecar enfrentarão severa punição. Contudo, os discípulos são responsáveis por suas próprias ações e devem se empenhar pela pureza. Lá do versículo 10, Daniel ensina que anjos são designados para representar e proteger as nações. Você vai ver em Daniel capítulo 10, do versículo 10 ao 14. De maneira semelhante, Jesus parece ensinar que anjos são designados para representar os cristãos na presença de Deus. Jesus disse que estes anjos sempre veem a face de meu Pai, significando que eles têm acesso ao trono celestial e constantemente apresentam as necessidades dos cristãos a Deus. Do versículo 11 ao 14, os cristãos pecadores, os cristãos pecadores que forem restaurados à comunhão da igreja não devem ser recebidos com relutância ou hesitação, mas com o regozijo de um pastor que encontra uma ovelha que se desagarra. O pastor celestial não pode aceitar a perda de nem mesmo um único cristão, tal como o pastor desta parábola. Ele haverá de resgatar sua ovelha desgarrada. Minha gente, para poder explicar melhor agora, tá? Aqui o que está em questão é sobre a humildade, tá? Muitos confundem humildade, né, minha gente? Que a gente deve se rebaixar, às vezes, se humilhar. Mas esse rebaixar e se humilhar, minha gente, é para nosso bom Jesus Cristo. É com muito amor que devemos sim nos rebaixar para Jesus Cristo. Aqueles que seguem Jesus Cristo também são nossos irmãos, porém nem Jesus Cristo, minha gente, atendia quem não acreditasse nele, né? Não fazia milagres naqueles que não tinham fé nele. Então, por aí você já pode ter mais ou menos uma ideia, né? Ele foi amado e foi odiado, né, minha gente? Porque muitas pessoas o buscaram com interesse. Muitas pessoas podem te confundir, né, que você não é humilde. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, minha gente. Ser humilde, sempre na confiança, obedecendo. Vou ler até uma parte aqui de uma homilia do Padre Paulo, que ele fala até que ele estava lendo e preparando uma homilia quando veio esta inspiração, né, sobre procurar no dia que ele estava lendo, né, o que Santa Teresinha estava vivendo nesta data, né, e ainda tinha mais ou menos um mês de vida. E aí ele diz assim: ela tem uma palavra para comentar o Evangelho. Diz assim: não sou santa. As irmãs estavam comentando que ela já era santa e que ia morrer como santa. E ela diz: não sou santa. Nunca pratiquei as ações dos santos. Sou uma alma muito pequena que o bom Deus cumulou de graças. E é isso que eu sou. Uma alma pequena que o bom Deus cumulou de graças. O que eu digo é verdade. E vocês o verão no céu. Essa pequena anotação
de Madre Inês com as palavras saídas da boca de Santa Teresinha iluminam de forma fantástica este evangelho de hoje. O que é ser criança? Para entrar no reino dos céus é ser pequeno diante de Deus. A humildade. Se não vos humilhardes como essas crianças, a palavra grega que está no original é tapei-nos, humilde. E se não fizermos isso, não entraremos no reino dos céus. Então a primeira coisa é a nossa pequenez diante de Deus, mas não somente a humilhação. Há uma outra coisa, a confiança, pela qual nos jogamos nos braços de Deus, para que Ele realize dentro de nós, através de sua graça, uma verdadeira transformação. Santa Teresinha diz: eu não sou santa, eu sou uma alma pequena, onde Deus, na sua bondade, fez a transformação através de sua graça. Deus derramou as suas graças, dando início, assim, a um caminho de santificação. Então, aqui Padre Paulo vai continuar, dizendo assim: de forma bem concreta, precisamos entender que a nossa vida é cheia de pequenas provações, que às vezes parecem muito pesadas. Santa Teresinha viveu isso na sua vida no Carmelo, doando-se nas pequenas coisas. Essa foi sua pequena via. Nessa doação, de um amor escondido por Cristo, as paixões desordenadas vão sendo massacradas, e o homem velho e egoísta vai sendo destruído, de modo que vai nascendo a pequenez de uma criança, necessária para entrar no reino dos céus. Todos passamos por dificuldades, contrariedades. Não precisamos necessariamente enfrentar um grande martírio para nos unir a Cristo. Basta aquela pequena tortura, aquele espinho na carne que está em nosso dia a dia, e que nos humilha constantemente. Pois bem, deixe-se humilhar por estes pequenos espinhos. Deixe que morra o grande homem e a grande mulher que estavam dentro de você, e assuma a pequenez de alma. Assim, a graça de Deus fará o processo de transformar você em um grande santo. Amém, minha gente? Então, com a graça de Deus, até amanhã. Shalom, shalom.